Começando agora, 21 horas e 17 minutos, não tem mais conversa. Vocês do Facebook e do Instagram vão ficar a ver navios. Vamos para o canal do YouTube. Iniciando agora mais um episódio do nosso Raio-X da Questão, é o episódio número 37. O tema de hoje é o tema da classificação dos atos administrativos. Está aí com vocês. Vamos ver se a nossa caneta está funcionando perfeitamente. Olha ela aqui, olha. Episódio número 37, o tema classificação dos atos administrativos. Essa série completa que nós estamos essa semana, hoje é o último dia da nossa 8ª temporada. Infelizmente, essa 8ª temporada, ela vai ter só 3 episódios, porque o professor fez o favor de se embananar com uma reunião na segunda-feira e não fez o episódio da segunda-feira. Mas não tem problema. Só relembrando, esses 3 episódios da semana, o 37, o 36 e o 35, ficarão disponíveis e no ar no canal do YouTube até domingo, meia-noite. Então é o momento de você ver e rever, encaminhar os amigos, e depois eu tiro do ar. Semana seguinte a gente já começa na 9ª temporada do nosso Raio-X da Questão. Sem mais delongas, vamos lá. Começando sempre, se você está chegando hoje no canal, como é que a gente faz? A gente faz uma análise das questões, não é um aulão de exercícios e nem de correção de exercícios, é uma análise para a gente extrair das questões quais são os elementos conceituais e quais são as expressões conceituais exigidas para que você possa resolver aquela questão. Tudo tranquilo? Só estou vendo aqui se não está tapando, não está não, está ótimo. Beleza. Prosseguindo, então vamos lá, comigo aqui na tela, é uma questão CESP-SEBRASP, ano 2018, concurso da ABIN, o cargo de oficial técnico de inteligência. O enunciado diz, no que se refere a atos administrativos, julgue o item que se segue. E aí vem o item que diz, na classificação dos atos administrativos, um critério comum é o critério da formação da vontade. Um critério utilizado para classificar. Segundo o qual, o ato pode ser simples, complexo ou composto. O ato complexo se apresenta como a conjugação de vontade de 2 ou mais órgãos que se juntam para formar um único ato, com um só conteúdo e finalidade. Muito bem. Olha, mais importante que saber se o item é certo ou errado, eu já vou te colocar aqui. Olha. Você está preocupado com isso? O item é certo. Antes de entender por que é certo, tente focar e identificar quais são as expressões ou elementos conceituais que você precisaria dominar, compreender o significado, para que pudesse analisar e julgar o item se estaria certo ou errado. Então, primeira coisa, classificação dos atos. Você já se perguntou o que é isso? O que significa classificar? Você tem que ter essa noção. Classificação, o que é classificar? A gente vai tratar com calma depois, mas só para te adiantar. Classificar é você separar ou reunir elementos com base em um critério. Esse critério vai permitir você identificar as semelhanças. O que for semelhante você agrupa, o que for diferente você separa. Então, classificação é você agrupar ou separar elementos, coisas, objetos, com base em critérios semelhantes ou distintivos. Bacana. E aí, o que é um critério? A gente vai ver isso também. E ele diz que um dos critérios é no tocante à formação da vontade. Por esse critério, a questão está dizendo, os atos são de 3 tipos. São atos simples, são atos complexos e são atos compostos. Então, ele suscitou o que é classificação, ele falou que é sempre feito com base em critério,
Ele diz que um dos critérios é a formação da vontade, e ele diz que por esse critério são 3 tipos de ato: simples, complexo, composto, e aí ele vai para o conceito de ato complexo. Ele diz: ato complexo se apresenta como a conjugação, a reunião de vontade de 2 ou mais órgãos que se junta para formar um único ato com um só conteúdo e finalidade. Beleza. Então, neste item aqui você iria perguntar o seguinte: lá no meu material teórico, na minha cabeça, nos meus estudos, eu sei o que é classificação? Classificação. Esse aí é o seu estudo dirigido. Quando você for fazer o seu estudo teórico, seja ele por videoaula, PDF, livro, manual, não importa, aulão ao vivo, quando for tratar esse tema atos e classificação, ele tem que suprir o que é a classificação, e isso já deve ir para o seu resumo. Também, o que mais? O conceito de atos, ou atos administrativos. O que é isso? Você lembra, você sabe o que é conceito de atos? Além disso, o que é um critério? O que é um critério classificatório? O que é um critério classificatório? Tudo isso vai orientar o seu estudo. Eu estou orientando o seu estudo. Além disso, o que é o critério da formação da vontade? E, além disso, o que é um ato simples? O que é um ato complexo? O que é um ato composto? Primeira coisa, se você faz a leitura de uma questão, eu não estou falando do dia da prova, isso não é o dia da prova. Olha, uma coisa é simulado. No dia que você separou nos seus estudos para fazer simulado, você bota o contrarrelógio e não faz isso que eu estou fazendo. Você simula a prova. Agora, se não é o simulado encaixado na sua rotina semanal de estudos, ou quinzenal, que seja, e se não é o dia da prova, na minha concepção, a minha opinião é que você tem que fazer essa leitura. Só, mas vai demorar demais. Olha, o que vale mais? Você fazer 10 itens e não se atentar para esses aspectos, porque o item está escrachando na sua cara quais são os elementos conceituais para analisar esse e outros itens sobre o tema classificação. Classificação pelo critério de formação da vontade. O que é mais importante? Você fazer essa análise que vai direcionar. Se você fez a leitura e não detectou esta quantidade de demandas conceituais que você deveria dominar, você está subaproveitando o seu estudo. Você não está sabendo manusear o estudo com base em questões. Agora, se você identificou tudo isso e está dominando na ponta da língua esses conceitos aí, parabéns. Você está na marca do gol. Vai chutar e está muito próximo de fazer o gol. Está na marca do pênalti, na verdade, sem goleiro. Agora, se você faz esse tipo de estudo que eu estou te mostrando, identifica esses conceitos, percebe que não está dominando. Tem alguma coisa aqui que eu não estou lembrando. Não tem como você virar a semana, um mês, seguir a sua vida de estudos sem dar uma olhada no seu material de revisão. Ah, professor, mas eu não tenho material de revisão ainda. Então você bota isso aí num rascunho, pega um rascunho, coloca essas dúvidas conceituais num rascunho, porque quando você for fazer o estudo teórico, o seu estudo teórico tem de suprir essas demandas.
Agora, se você fez esse tipo de leitura, identificou esses elementos conceituais, não está dominando todos, não se preocupe em olhar o seu resumo para tentar identificar, lembrar. Não vai para o estudo teórico buscar isso aí. Aí, desculpa. Todo mundo faz um vídeo na rede social botando você para cima, eu vou te colocar para baixo. Se você está fazendo isso aí, está detectando elementos conceituais que não sabe e não está correndo atrás para suprir, você é amador. Amador em matéria de concurso público. E as maiores probabilidades são que alguém que estude de forma mais dedicada, porque isso não é nem metodologia, mais dedicada, se preocupando em suprir as lacunas de conhecimento, o mais provável é que ele vai te atropelar lá e tomar a sua vaga. Tranquilo em relação a isso? Beleza. Então, feito isso, a gente avança. Questão número 2. Mais uma questão do SESC-Sebrasp, ano 2016, Tribunal de Contas do Estado do Pará, auditor de controle externo, com relação aos atos administrativos e suas classificações, julga o item a seguir. O item diz: atos administrativos de gestão são atos praticados pela administração como se fosse pessoa privada, o que afasta a supremacia que lhe é peculiar em relação aos administrados. Atos administrativos de império, por sua vez, são aqueles praticados de ofício pelos agentes públicos e impostos de maneira coercitiva aos administrados, os quais estão obrigados a obedecer. Uma questão como essa é linda. Porque se você vai acertar ou errar o gabarito, pouco importa. O problema é que ela te coloca, ela diz assim, olha, meu querido, eu vou dizer um por um dos elementos conceituais que você vai precisar para resolver toda e qualquer questão sobre esse tópico específico. Atos de gestão, atos de império. O que a questão está te revelando? O raio-x, eu vou tirar o raio-x e vou te mostrar parte por parte dos ossos que compõem o esqueleto dessa questão. Olha aqui. Olha, o que é um ato de gestão? Você domina o conceito, as características fundamentais de um ato de gestão? Beleza. Bom, no ato de gestão, a administração pratica o ato como se fosse uma pessoa privada. Gente, essa expressão, como se fosse pessoas privadas, ela tem um significado. Qual é a grande diferença entre uma pessoa de direito privado e o poder público? O poder público tem supremacia, tem prerrogativas, tem o poder coercitivo de imposição, o que os particulares não têm. Eles estão na igualdade. Isso é do capítulo introdutório, a aula 001 de um curso de Direito Administrativo. Então, afasta a supremacia que lhe é peculiar. Ou seja, ao praticar atos de gestão, a administração não goza de prerrogativas nem de atributos peculiares ao regime de direito público. E aí depois ela vem com os tais atos de império. O que é um ato de império? Eles são praticados de ofício, ou seja, sem ninguém provocar, uma multa, uma desapropriação, e eles são impostos. Olha aí, eles são impostos. De impor, de submeter alguém, de maneira coercitiva. Maneira coercitiva, o que é? Em relação aos administrados, os quais estão obrigados a obedecer-lhes, a se submeter. O que você faria numa questão como essa? Ato de gestão, interrogação, o que é? Já estou sabendo? Maravilha. Não estou? Vou olhar no resumo. Não tenho resumo? Vou para o material teórico e extraio apontamentos sobre ato de gestão e coloco no resumo. Não é transcrever o material teórico. Tudo bem? Beleza. Esse item, questão número 2, ele está correto. Atos de gestão são atos administrativos em que a administração pratica como se fosse particular. Ela não está impondo nada ao particular. Na verdade, no ato de gestão,
a vontade e a finalidade desse ato acaba se conciliando com o interesse individual do particular destinatário dos efeitos deste ato. Já o ato de império não. O ato de império é a multa, é a demissão, desapropriação, o embargo de uma obra. Ele tem coercibilidade. Olha, só para destacar, coloca isso aí no seu resumo. O que é isso? O que é essa tal coercibilidade? O que significa ser coercitivo? Então, questão número 2. Eu não vou listar aqui para a gente não tomar o tempo todo da nossa live, mas você iria listar da mesma forma que você listou na questão anterior. Questão número 3. CESP-Sebrasp, 2013, INPI, analista de planejamento. Com relação aos atos administrativos, julgue os próximos itens. E aí diz o seguinte: a declaração da comissão parlamentar de inquérito, por ser praticada por um órgão único, mas que depende da verificação ou da aprovação de um segundo órgão, como condição de execuibilidade, manifesta-se como ato complexo. Manifesta-se como ato complexo. Esse item está errado. Eu vou direto no coração. Quando diz assim, olha, quando ele diz condição de execuibilidade. Se você tem uma segunda manifestação de vontade de um segundo órgão para formar o ato, para formar um único ato administrativo. Para formar um único ato administrativo. Veja bem, se um único ato se formou pela manifestação de mais de um órgão, sendo que a manifestação de um segundo órgão é condição de execuibilidade desse ato, condição de validade desse ato, nós estamos diante de um ato composto. Por quê? Por que isso aqui vai ser ato composto? Por quê? Porque a segunda manifestação de vontade do segundo órgão, a outra manifestação de vontade, ela é meramente instrumental, ela é secundária para dar execuibilidade, não é para dar existência e validade. Então, quando você tem um ato formado pela manifestação de mais de um órgão, para formar um único ato, sendo que uma das vontades é instrumental ou secundária neste ato, quando ele evidencia isso, nós estamos diante de um ato composto e não complexo. Está aqui. É um ato composto, não complexo. Eu vou deixar bem evidente para você. Esta questão, das que eu já identifiquei sobre ato complexo e ato composto, é a mais difícil delas, baseado no que eu vou explicar adiante. Por quê? Porque é a única questão que eu encontrei de várias sobre esse assunto, ato complexo, ato composto,
em que essa relação de principal e secundária, instrumental, fica implícita, mas que você pode inferir com certeza. Por quê? Porque ele usa a condição de execuibilidade. Essa expressão significa dizer que a segunda manifestação de vontade é instrumental. Então, essa expressão permite inferir que uma das vontades formadoras do ato é instrumental em relação a uma outra vontade, que é a vontade principal. Portanto, este item está errado. Mas, novamente, ele quis que você dominasse os conceitos de ato complexo e ato composto e contextualizou aí no exemplo. Aqui você teria que dominar essa expressão. Então, vejam isso. Se você tem duas vontades, uma de cada órgão, e você tem uma principal e você tem a outra instrumental ou secundária, quando isso acontece, estamos diante de um ato composto. Professor, mas na questão número 3, ele não fala claramente vontade principal, vontade instrumental. Não, mas ele evidencia essa informação dizendo que a manifestação do segundo órgão é como uma condição de execuibilidade. Condição de execuibilidade é secundário, é instrumental em relação à vontade anterior. Simples assim. Questão número 4. Questão número 4. Olha o que diz. É uma questão do CESP-SEBRASP, ano 2013, Ministério das Comunicações, atividade técnica de suporte, claro, nível superior. No que se refere aos atos administrativos, julgue os itens a seguir. E aí diz o item: quando a administração exerce sua supremacia sobre os particulares para praticar um ato, fica caracterizado um ato de gestão. Nós acabamos de ver numa das questões anteriores que quando se vale da supremacia, estamos diante de um ato de império, porque o ato de gestão é aquele em que a administração pratica como se fosse um particular, ou seja, sem as prerrogativas, sem a supremacia. Então, mais uma vez, o examinador atrelou ato de gestão com a ideia de supremacia, em relação aos particulares. Só que dizendo que ao praticar atos de gestão está se valendo da supremacia. Óbvio, isso aqui está errado, porque no ato de gestão é sem supremacia. E prerrogativas. De onde que eu tirei esse acento aqui? Jesus Cristo. Prerrogativas. Pronto. Tranquilo em relação a isso? Fácil demais. Então, novamente você ia pegar o conceito de ato de gestão e a característica é: ao praticar atos de gestão, a administração não goza de supremacia. E aí, vamos para a questão número 5. Essa questão número 5, Banca IDECAP, ano 2019, Câmara de Boa Esperança, Espírito Santo. Fala, professor, concurso de Câmara, eu estou em outro nível, faço analista. É analista, é TCU, é Senado, estou em outro nível. Vamos ver? Cargo de auditor de controle interno. A classificação dos atos administrativos se dá por muitas formas, quanto aos destinatários, quanto à formação de vontade, quanto à capacidade de produção de efeitos jurídicos, dentre outras. Ainda que essa questão não servisse para nada,
ela te mostra um caminho a seguir, um mapa. Ela diz, olha, veja o critério quanto aos destinatários. Quais são os tipos de atos por esse critério classificatório? Quanto à formação de vontade, a gente já se lembra, complexo, composto e simples. Quanto à capacidade de produção de efeitos jurídicos. Dentre outros, eu me preocuparia com isso aqui, ó. Eu iria procurar no meu resumo, no meu material, quais são esses outros critérios de classificação. Se você está começando agora ou ainda não se deparou com esse assunto, a hora é agora. E aí, a questão número 5, letra A diz: atos simples são aqueles que envolvem duas vontades homogêneas que se fundem em um só ato. Não. Ato simples é uma única manifestação de vontade de um órgão ou autoridade para produzir um único ato. Uma vontade, um ato. Fusão de vontades homogêneas. Vontades homogêneas significa que nenhuma delas prevalece sobre a outra, elas se equivalem. União ou junção de vontades homogêneas para formar um único ato, nós estamos diante de um ato, aqui deveria ser ato complexo. Portanto, letra A está errada. Letra B. Os atos compostos, olha aí, atos compostos são aqueles que envolvem duas vontades em dois atos. Um principal, o outro acessório ou instrumental. Gente, todas as vezes que o examinador passar essa ideia, um único ato, duas vontades. Para formar um único ato, duas manifestações. E ele expressamente diz ou deixa isso evidente. Uma principal, a outra instrumental. Falou isso aí, não tenha dúvida, é ato composto. Se as duas vontades são homogêneas, se equivalem, não tem principal, não tem instrumental, se as duas vontades que formam o ato são homogêneas, elas se equivalem, para formar um único ato, esse ato é complexo. Agora, se as duas vontades têm uma principal, a outra instrumental, o ato que vai ser formado é o ato composto. Então, nosso gabarito, letra B. Mas, para confirmar o gabarito, letra C. Atos gerais. Professor, mas eu já achei o gabarito, o que eu quero mais? Eu estou me preocupado com as verdadeiras, tem gente que fala isso. Ele te passou uma informação aqui, ele te passou uma informação privilegiada. Você sabe o que são atos gerais? Você domina esse conceito? Porque se eventualmente você não tivesse dominando muito bem o conceito de ato composto, ou tivesse ficado na dúvida na B, não dominar o conceito de atos gerais ia fazer você ficar em dúvida em duas. E de repente dúvida em três. São aqueles que envolvem um destinatário específico. Não. Destinatário específico são os atos concretos ou individuais. A gente vai ver que existem individuais singulares e individuais plúrimos. Muito bem. O fato é que ele falou em atos gerais e conceituou como se fossem atos concretos ou individuais específicos. Além disso, ele fala ato complexo ou atos complexos são aqueles que envolvem a vontade de um único órgão. Vontade de um único órgão é ato simples, formado pela vontade de um único órgão, ato simples. Já está errado também letra D. E letra C, atos individuais.
Atos individuais é o outro lado da moeda, é o antônimo de atos gerais. São aqueles que envolvem diversos destinatários. Não, diversos destinatários, aqui deveriam ser os atos gerais ou normativos. Então, nosso gabarito de fato, letra B. O mais importante nesse momento, nessa fase da live, não é o gabarito em si. E o mais importante não é o que você está sabendo. Não fica feliz com o que está sabendo. Você fica feliz com aquilo que você sabe ao ler uma questão no dia da prova. No dia da prova. Tudo bem? Talvez num simulado. Mas na resolução de questões como metodologia de estudo, você fica feliz ao detectar expressões que você não conhece. Por quê? Porque ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo para revisar ou pesquisar ou ir atrás do material teórico para suprir a sua demanda, a sua dúvida. Então, faça esse tipo de análise das questões. Prosseguindo, vamos para a questão 6. Lá vai. Questão número 6, e a nossa última da live de hoje, a gente já vai para a parte teórica, é uma questão da banca Inas do Pará. Fala, professor, tá de sacanagem. Não faço concurso dessas banquinhas michuruca. Eu só faço questão VUNESP, SEBRASP, FCC, de vez em quando eu faço uma quadrix. Tudo bem, você está perdendo a oportunidade de ampliar o leque para as questões te mostrarem conceitos que são comuns a várias outras bancas. Ano 2019, Conselho Regional de Farmácia do Acre, auxiliar administrativo. Os atos administrativos podem ser agrupados segundo diversos critérios. Olha só. Até agora eu não tinha conversado com vocês. Agora, ó, caminhão do lixo. Ele bota tanta potência como se fosse um A380 decolando, aquele avião imenso da Airbus, A380. Beleza. Quero conversar com você agora aí no chat. É o seguinte. Confessa. No início eu falei ou não falei sobre o conceito de classificação, que significa agrupar de acordo com critérios. Agrupar ou separar. Preponderantemente agrupar. Falei ou não falei? Então, é importante dominar um conceito de meia linha, vai lá, uma linha, conceito do que é classificar. Quando for fazer o seu resumo, colocar as classificações, gasta no seu resumo meia linha e coloca assim, olha, classificar é agrupar ou separar de acordo com critérios. Ponto. Para quando você for revisar aquela matéria, você revisar também a ideia conceitual, a ideia que está por trás da expressão classificar. Isso vai te ajudar nas questões. E aí a gente vai e a ponte alternativa que apresenta conteúdo correto sobre o contexto classificatório dos atos. E aí a letra A diz: quanto à natureza da atividade administrativa. Quanto à natureza da atividade administrativa, os atos administrativos podem ser públicos ou privados. Errado. Quanto à natureza da atividade, eles podem ser atos ativos, eles podem ser consultivos, eles podem ser de controle, eles podem ser de fiscalização. Está errado. Quem diria, hein? Uma banquinha Inas do Pará, você vai fazer o concurso, chega lá pavão, peito aberto, despreparado, escudo arriado, espada embainhada, fora da guarda, e aí lá na letra A você já sente aquela pontada, aquele desconforto na cadeira de prova. E aí vai para B.
constitutivos ou declaratórios podem ser usados quanto à composição da vontade. Quanto à composição da vontade, são simples, complexos e compostos. Quem diria, hein? Banca Inácio. Que diacho de banca é essa? Você senta para fazer a prova, aquele sentimento, olha, já ganhei, e olha o desconforto. Olha a pedrada. E diz, negociais, a letra C. Então, negociais ou meros atos são atos administrativos agrupados sobre o critério da abrangência dos efeitos. Sobre a abrangência dos efeitos. Até onde vai os efeitos? Não, abrangência dos efeitos, nós estamos falando de interno, atos internos. O professor vai cobrir, não vai não, estou controlando aqui, externos. Esses negociais ou meros atos administrativos é aquela classificação quanto ao conteúdo, a eficácia desse ato. Está aqui. Eu quero é ver se você vai ter o sangue de barata, a falta de vergonha, de brio. Você tem brio? Brio, sabe? Brio. Aquele tipo peculiar de respeito próprio. De fazer uma análise como essa e dormir tranquilamente. Fala, não, hoje eu não durmo, enquanto eu não der uma revisão nesse conteúdo aqui, só para isso cair em prova. Isso é brio, tem brio. Letra D. Quanto ao grau de liberdade da administração pública para decidir, os atos podem ser sem margem de liberdade, os vinculados, e com uma certa margem de conveniência e oportunidade, são os discricionários. Esse é o gabarito. Esse é o gabarito. Então, quando eu me deparo com uma questão como essa, e vejo uns e outros aí, não maldizendo ninguém, falando, olha, eu garanto ser gabaritado administrativo. Temerário, hein? Promessa esquisita. Por quê? Porque você está preparado para matar qualquer tipo de tópico dentro do vastíssimo direito administrativo. Complicado. Simples ou composto. Simples ou composto é quanto à formação da vontade, nós já sabemos. Podem ser atos quanto à estrutura do desenvolvimento do conteúdo. Também não é. Está errado. Realmente, gabarito, letra D. Coloca aí para mim no chat qual o grau de desconforto que você sentiu ao analisar esses temas. Do ponto de vista de ou nunca ter estudado, ou não está lembrando, ter estudado já várias vezes e não está lembrando muito bem. Coloca um grau de desconforto. Vamos colocar de 0 a 5. 5, altíssimo desconforto. 0, nenhum desconforto. Estava nadando de braçada. Coloca aí para mim. Eu sou 1, sou 0, 5. Lembrando que 5 é o máximo desconforto. Caramba, não estou lembrando nada disso. E 0 é, tá mamão com açúcar, tranquilidade para mim. Coloca aí no chat. Flávia, 5. Pronto, é isso aí mesmo, tem que ter humildade. O que é que vai fazer agora? Vai deitar e vai dormir? Não. Ah, tô cansadíssimo, não tem problema. Acorda amanhã, 4 da manhã, copo de água gelada, escova os dentes, banho gelado e vamos embora resolver esse problema. Samara, 4. Pronto, já temos o vencedor. E os outros? Os outros ficaram mudos com o assunto. Enquanto isso, a gente troca aqui o nosso para virmos para cá. Cadê, rapaz?
meu material. Deixa eu achar mais material aqui. O material está aqui, raio-x da questão, material de aulas, PDF, episódio 37. Gente, o episódio 38, quem ficar até o final, eu vou dar um spoiler do episódio 38. 38 ou 39? De um episódio que já está pronto. Vocês vão pirar. E é algo que nem tem questões ainda, porque é o raio-x, a ressonância, a ecografia, eco com Doppler colorido. Filmar colorido por dentro de tudo, de uma mudança que foi feita na improbidade no dia 24 de dezembro do ano passado. Isso nem deu tempo de cair em concurso ainda, mas vai chover em concurso, porque tem a ver com a lei anticrime, tem a ver com conciliação, com acordos dentro de processo, para delações premiadas, aquela coisa toda, dentro do aspecto da improbidade. Eu preparei o material. Quem ficar até o final, eu vou dar um spoiler do material que já está pronto, que eu vou passar para vocês, mas que vai ser uma live futura, mas já está pronta, já está organizada. Todo mundo respirou? Tá ok? Caramba, todo mundo marcando 5. Só o filé. Bacana. Gente, não tem vergonha de dizer agora. Se a prova não é amanhã, vai ter prova amanhã? Prova de concurso amanhã? Amanhã? Sexta-feira? Não, não vai. Então, não tem problema você não saber agora. O problema é você não correr atrás do estudo teórico, que a gente vai começar a fazer agora. A gente começa agora. A gente não está terminando. A gente vai fazer o máximo aqui, mas você tem que continuar. Ainda que isso seja suficiente, você tem que continuar revisando até o dia da prova. Beleza. Nós vamos estudar aqui. Tá muito pequeno para vocês? Fala para mim, tá muito pequeno? Quer que eu aumente? Dá um feedback aí. Quer que aumenta? Precisar de aumentar, a gente aumenta. Se alguém estiver vendo no celular, eu estou com um tablet aqui. No tablet tá bacana, tá dando para ver. E olha que eu sou míope. E o óculos não está corrigindo bem. Tá bacana? Tá tranquilo? Tá dando para ver? Então vamos lá. Se precisar aumentar, se precisar dar uma aumentada, é porque aí a gente já pega o panorama inteiro. Olha, nós vamos abordar aqui a classificação dos atos. Classificação dos atos administrativos. Antes de iniciarmos essa classificação, vamos anotar algumas observações importantes. Ou seja, a base, o preâmbulo teórico. A doutrina não é uniforme, não tem um consenso sobre a classificação dos atos. O que eu estou falando? Sobre os critérios. Mas não se preocupem, porque o que normalmente cobra em prova é aquilo que tem uma relevância, uma significativa maioria. Aquilo que é muito isolado, posição só, normalmente não cai em prova. 99,9% das vezes não cai em prova. Então nós vamos abordar aqui os critérios classificatórios mais comumente e frequentemente cobrados em prova por quase todas as bancas. Professor, pode aparecer algum que não está aqui? Sempre tem um examinador lazarento, né, assim, filho de chocadeira, que quer fazer essa sacanagem, mas não é o comum. Segundo aspecto aqui, olha. Quais são as classificações mais relevantes para fins de concurso público? Interrogação. Vou abordá-las aqui. Pergunta: o que é classificar? Essa pergunta eu me recuso a responder novamente. Me recuso. Bacana? Classificação é você agrupar, separar, base no critério. Tá. Prosseguindo. O que é critério classificatório? O que é o critério classificatório? Suponhamos que nós fôssemos classificar
as pessoas que estão agora me acompanhando nessa live. Como é que a gente vai classificar? Ou seja, a gente vai agrupar, fazer 2 grupos. A gente estabelece um critério, quem tem esse critério vai para o lado A. Quem não tem o critério vai para o lado B. Vamos colocar um divisor de águas. Vamos escolher um critério. Suponhamos o critério do sexo. Sexo feminino, lado A. Sexo masculino, lado B. Isso é um critério classificatório. Um fator objetivo identificável entre os elementos ou componentes do grupo e que você possa fazer a análise binária, positivo e negativo. Tem ou não tem, sim ou não. Isso é um critério classificatório. Normalmente, o critério não é certo ou errado. O critério em si não é certo ou errado. Não tem sentido, não faz sentido você dizer o critério é certo ou errado. O critério pode ser útil para alguma coisa ou ele pode não ser útil para algum fim, algum interesse. Muito bem. E aí, a gente começa com o primeiro critério, classificação quanto aos destinatários. Vou contar uma história muito rápida para vocês. Certa feita, já com muitos anos de sala de aula, isso já aconteceu até mais de uma vez. Eu estava dando um aulão de revisão e aprofundamento e eu disse, olha, eu vou pegar algumas questões, vou analisar e aí depois eu faço um apanhado teórico aqui no quadro, aula presencial. Resolvi lá 2, 3 ou 4 questões, mais ou menos do mesmo tema, como a gente fez aqui agora, o tema é classificação. Fiz lá e aí abordei tais e tais pontos. Quando eu terminei, um aluno ou aluna lá no meio não criticou a minha explicação ou que não tinha sido clara, não foi isso. Falou, é fácil dar aula de cursinho. O professor vê as questões e depois explica o que está nas questões. Eu disse a ela, essa pessoa disse assim, não, muito mais fácil é descobrir o que tem que estudar para passar em concurso. Mais fácil do que descobrir o que você tem que explicar em aula, muito mais fácil com isso é você identificar o que você precisa dominar conceitualmente para passar em prova de concurso. O que as questões estão dizendo. Você faz 20 questões, em 15 delas está aparecendo uma mesma coisa, me desculpe, eu acho que você tem que estudar essa coisa. Troca de banca, troca de cargo, troca de tudo, de ano, e continua a mesma lenga-lenga, os mesmos conceitos, então estuda aqueles conceitos. Então, isso porque esse critério nós vimos nas questões. E por que eu selecionei? Porque não tem só aquelas questões, tem N. Se você fizer 200, você vai enjoar de falar quanto aos destinatários. Quanto aos destinatários, você tem os atos gerais, também chamados normativos. E os atos individuais, também chamados concretos. Não se preocupem. Eu vou falar aqui a explicação, não vai dar tempo de você anotar, eu quero que você absorva a ideia, porque esse conteúdo eu me programei para desenvolver em 3 etapas. Etapa 1, descobrir o que é preciso saber, foram as questões. Etapa 2, visão panorâmica da teoria. Etapa 3, esmiuçamento, detalhamento aprofundado de cada um dos elementos da teoria. Aqui nós estamos na etapa 2, ou seja, visão panorâmica. Então, quanto ao critério classificatório, você tem 2 tipos de atos. Os atos gerais, também chamados normativos, saber o sinônimo é muito importante, ora fala gerais, ora fala normativos, e ora fala individuais, ora fala concretos. Nos atos gerais,
quando a administração pratica um ato, esse ato é abstrato e não dá para saber quem são e quantos são os destinatários. A ANAC, olha o exemplo, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, baixa a resolução número 130 e diz, a partir desta data, os usuários do serviço de transporte aeronáutico público de passageiros, para ingressar nas aeronaves, tem de apresentar um documento de identificação recente e com foto. Esse ato, no momento em que ele foi praticado, ele se volta a produzir efeito concreto em relação a mim? A você? Não. Ele só vai concretizar algum efeito quando alguém, pode ser você, pode ser eu, pode nunca ser você, pode nunca ser eu, quando alguém, a partir daquela data que foi editada a resolução, quando alguém precisar ingressar numa aeronave da aviação civil comercial. Aí na hora que chega lá na boca do finger, lá do check-in final, lá da ingressar na aeronave, documento de identificação. Então, a característica fundamental desse ato é porque ele é abstrato, ele se volta para uma circunstância, uma situação, e não para uma pessoa ou grupo de pessoas. E qualquer pessoa que vier a se enquadrar naquela situação por ele tratada, sofrerá os seus efeitos, deverá cumprir os seus efeitos. O ato individual, não. Publicou uma portaria, uma única portaria, um único ato, nomeando os 12 primeiros classificados para o concurso de analista judiciário do STJ. Esse ato tem efeito plurimo, mais de um sujeito vai sofrer os efeitos, 12 pessoas, mas no momento em que se pratica esse ato, já surgem os efeitos para eles, não precisam fazer mais nada. Publicou no Diário Oficial essa portaria, já está contando o prazo para posse, para reunir documentos e se apresentar para posse. E no momento em que se pratica esse ato, eu já sei quem são e quantos são os destinatários. O professor não conseguia anotar nada, não, você vai fazer apontamentos. Vai colocar tudo isso. Nós estamos na etapa 2, visão panorâmica. A etapa 3, para a qual eu me programei e estruturei essa aula, aí a gente vai anotar. Eu vou, inclusive, fazer aquele sistema de eu digitar e depois eu entrego o material PDF para vocês. Relaxem. Segundo critério classificatório. Quanto ao grau de liberdade da administração. Aí a gente vai ter dois tipos de ato. Atos em relação aos quais a administração tem uma certa margem para avaliar conveniência e oportunidade, que é o mérito administrativo. Aí nós estamos falando de atos discricionários. Neles, tem o chamado mérito administrativo. Mérito. Agora, atos em relação aos quais o legislador não deu nenhuma margem para ponderação do agente competente, aí nós estamos diante de atos vinculados. Simples assim. Professor, eu estou desconfiado que essa questão, essa matéria é muito decoreba. É. Não tem como mentir. É. Memorização. Tem uns bonitões que falam, não, direito não precisa memorizar nada. Tem que compreender. Bonito. Nessa matéria, não. Nessa matéria, não. Terceiro critério classificatório. Classificação pelo critério de quanto às prerrogativas da administração. Quando a administração pratica o ato se valendo da sua supremacia com as prerrogativas,
a gente tem o ato de império. Praticamente todos os atos sancionatórios, punitivos, multa, suspensão, advertência, embargo de obra, confisco de mercadoria e por aí vai. Ato de gestão são aqueles atos em que a administração está na mera administração de interesses públicos sem imposição de interesses em relação aos particulares. A administração pratica um ato, dando uma autorização especial de uso para uma determinada associação de corridas de rua. Quando se podia, antes da pandemia, permitiu utilizar aqui o eixo monumental, a Avenida Atlântica no Rio de Janeiro, ou alguma via pública, uma autorização especial para, durante algumas horas, fazer ação silvestre, a corrida de reis, uma running night aí qualquer, pronto. Esses atos são atos de gestão, não está impondo, não é imperativo. Na verdade, o ato está até atendendo e se conciliando com os interesses daqueles particulares que vão participar do evento. Ato de expediente, chamados meros atos administrativos. São atos mecânicos, sem conteúdo decisório. Não decide nada. Eu posso falar com orgulho. Quando ingressei no STJ como técnico judiciário, trabalhei uma época na autuação e já cheguei a ganhar as Olimpíadas da autuação. Carimbo. Cada carimbada, um ato. Depois rubrica. Depois numerar as páginas. Aquilo chega a dar uma paralisia facial. No final do dia, as coisas babando. Que dá uma dormência aqui. Parecia que tinha um AVC. Éramos máquinas ensandecidas de praticar atos. E de vez em quando, nos intervalos, eu dizia assim, vocês conseguem imaginar que no futuro nada disso vai existir, esse carimbo e tal, isso vai ser tudo digital? A pessoa olhava para mim, uns antigões, e falava assim, esse moleque é doido mesmo, fuma maconha e vem trabalhar aqui. Hoje não tem um carimbo, não tem papel no STJ, é tudo digital. Curto período de tempo, isso de 2000, 99, 2000 para cá. Tudo bem? Próximo critério classificatório. Quanto à formação da vontade. CESP e outras bancas são taradas nesse critério. Ato simples, aquele que resulta de uma única manifestação de um único órgão. Ponto. Simples. Ato complexo. Um único ato resulta, se forma, pela manifestação homogênea de duas vontades, cada uma de um órgão. Se ele falar que um único ato resulta da manifestação de mais de um órgão, ponto, não transmitindo a ideia de principal instrumental, não transmitindo a ideia de condição de execuibilidade ou de validade, de condição, se não transmitir essa ideia de principal e acessório, vai ser complexo. Pode marcar sem medo e me convida para o teu churrasco de posse. Agora, se ele fala que um único ato resulta da manifestação de mais de um órgão, sendo que tem uma manifestação principal e a outra instrumental, secundária, condição de execuibilidade, não tenha dúvida, o ato vai ser composto. Simples assim. 70% das vezes que a distinção entre complexo e composto aparece em prova, aparece no conceito. Dois órgãos formando um ato, não tem principal, não tem instrumental, fecha os olhos, sinta o cheirinho do churrasco e marca complexo. Dois órgãos se manifestam para formar um único ato e ele deixa evidente que tem uma relação de principal e instrumental. Sinta o cheirinho do churrasco de posse
e marca composto. Tranquilo assim. Simples dessa maneira. Professor, é só isso sim. As outras 30% das vezes, ele cobra exemplos. Simplíssimo também. Basicamente só cobra 3 exemplos. E aí a gente vai abordar os exemplos lá na terceira parte do nosso tema aqui. Professor, vai dar tempo de terminar hoje? Hoje termina amanhã. Assim, o dia hoje vai até amanhã. Loucura. Classificação quanto à natureza das situações jurídicas em que foi praticado aquele ato. Ato, regra. Ato, regra. O ato, regra, ele é praticado com conteúdo para orientar um comportamento. Ele não produz um efeito concreto de retirar direitos, ele orienta. Quer ver um ato regra? A administração diz assim, olha, estou praticando esse ato e estou determinando que na via estrutural, se você não é de Brasília, são 2 vias, 3 faixas cada uma, que ligam uma cidade satélite, algumas cidades satélites ao plano piloto aqui em Brasília. Em razão do grande fluxo, nesta via, de segunda a sexta, nos dias úteis da semana, segunda a sexta, exclui feriados, finais de semana, no período da manhã, as 2 pistas, que é vai e volta, as 2 ficam no mesmo sentido. No período oposto do dia, na hora do rush, no final do dia, as 2 pistas no mesmo sentido, só que voltando. Isso é um ato regra. Ele orienta comportamento, ele faz o regramento de comportamentos que os indivíduos, os cidadãos, os administrados devem cumprir. Ele tem a característica de ser abstrato. Quem é que vai ter que observar esses sentidos únicos em 2 períodos de dias, do dia alternadamente durante a semana? Qualquer indivíduo que queira usar a via estrutural no Distrito Federal, pode ser um gringo, um diplomata, quem queira usar vai ter de seguir essa orientação. Ele é abstrato, pode atingir qualquer um, nenhum, quem quer que se enquadre a situação. Atos subjetivos, eles são também individuais. São atos que, ao serem praticados, eles geram expectativa subjetiva de direito. Quando a administração pública pratica o ato de nomeação em relação a um candidato aprovado e classificado no concurso. O ato de nomeação produz um efeito individual concreto em relação a você e nasce para você a situação subjetiva de você poder exigir a posse. Feita a nomeação, a administração não pode lhe negar a posse, que passa a ser seu direito subjetivo, ela não pode lhe negar a posse se você preencher os requisitos, por exemplo, do artigo 5º da Lei 8.112, que são os requisitos para a posse. E o ato condição. O ato condição. Esse ato condição é assim, ó, é um ato necessário para que alguém se enquadre numa situação e passe a gozar de benefícios e passa a se submeter a certas exigências. O ato de matrícula de um aluno numa instituição pública de ensino superior é a condição para que ele possa exigir o recebimento
dos créditos que ele vai cursar e também é o ato condição para enquadrá-lo na disciplina interna daquela instituição de ensino. O ato condição. Classificação é um negócio meio louco, né? Então tá aí. Até agora, quem já teve vontade de chorar, pensando assim, meu Deus do céu, é muita coisa para memorizar. E ele ainda está na segunda etapa, ele ainda vai entrar na terceira etapa desse assunto, em que ele vai digitar lá 1 milhão de coisas, fazer um PDF, meu Deus do céu. Quem já teve vontade de chorar? Coloca aí no chat, que não, agora eu choro com essa matéria. Quem já teve vontade de chorar? Uma, duas, três, quatro, 5 critérios classificatórios já foram. Olha os próximos. Tem mais 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mais 5 critérios classificatórios. Já são 22 horas e 23 minutos. Já estamos com mais de 1 hora de conteúdo intenso, fritando o cérebro de vocês. Eu sei que vocês estão na pilha querendo varar a noite. Calma. É muita informação para eu pegar a cabeça de vocês e estuprar o cérebro de vocês, tanta informação de uma vez só. Calma, respira, tenta ruminar essas informações, que ainda vai vir muito mais em cima de tudo isso aí. Para não dizer que eu estou mentindo, olha só o que está preparado. Olha, a gente vai preencher tudo isso aqui, vai preencher tudo isso. Olha, tudo isso está guardado para vocês. Então calma, muita calma nessa hora. Nunca tinha ouvido falar no último critério. Quando você me diz isso, eu fico feliz. Porque talvez essa seja a informação, Samara, que permita você ser das poucas notas 10, ou gabaritar direito administrativo, quando quase ninguém conseguiu, porque tinha esse grau de dificuldade. Então, a gente trabalha aqui não para sair daqui eu te garantir o gol. A gente vai trabalhar o máximo aqui para a gente colocar você na marca do pênalti, a bola paradinha lá, e a gente tirar o banheiro, tirar o goleiro, bota o goleiro lá para o banheiro de piriri e o gol livre. Muito cuidado que vocês podem chutar para fora. Calma, professor, que é agorento. Um dia eu vou contar para vocês. Já até mencionei isso aqui numa outra live com um amigo. Os dissabores que eu já passei tentando fazer o concurso para procurador da Fazenda e aconteceu tudo do mais inusitado que você puder imaginar. Vou contar essa história um dia, fazer uma live só para isso aqui, uma live recreativa. Difícil. Vamos encerrar aqui. Não sem antes eu dar o spoiler do que eu vou trazer para vocês. Vamos encerrar aqui. E aí na nossa próxima live a gente vai falar mais esses 5 critérios, ver o panorama deles, e aí a gente passa para fechar o conteúdo. Essa matéria é extensa mesmo. Quando ela é bem trabalhada, ela leva uma aula inteira, uma manhã inteira, uma noite inteira, às vezes até mais, para você fazer com muito detalhe. Aqui a gente vai fazer na paciência. Bacana? Beleza. Muito bem. Eita, olha, eu fiz o negócio tudo errado. Eu devia ter feito isso aqui, olha. Fiz negócio esculhambado aqui, ó. Eu devia ter feito isso aqui para ficar bacana, ficar uma imagem bacana para vocês, ó. Olha. Era para ter feito isso aqui, puxado para cá, ó. Não ficou bacana. Olha só o que eu tenho, vou dar um spoiler aqui, que vai ser não a próxima, que a próxima a gente vai concluir essa. Vai ser uma outra. Olha isso aqui, o episódio não vai ser o 38, vai ser na verdade 39, vou ter que renumerar isso aqui. Olha isso aqui. Espia bem isso aí. Olha isso. Eu já preparei
uma aula aqui épica. Vai ser uma live épica essa. Para a gente tratar do acordo de não persecução civil, de não processar ou suspender o processo na improbidade. Tá aqui. Olha, fiz até com bonequinho. Isso é novo. Isso vai despencar em concurso. Quem for fazer a prova para delegado da PC, Polícia Civil do Paraná, eu estou apostando muito nesse tema para discursiva. Bacana? Veio o bonequinho, tem as noções conceituais básicas, os requisitos para a celebração do acordo de não persecução, tudo aí, olha só. As sanções que podem ser convencionadas, faz um acordo. Você concorda em tomar essa punição aqui para eu não processar você até o final e você pegar muito mais? O legitimado, tá aqui, olha, reloginho, olha o bonequinho aqui, ó, algema no braço, celebrando um acordo aqui, olha, objeção ao acordo, top. Top. Isso aqui vai ser uma live épica que a gente está comemorando aí. Olha, eu podia colocar, vai ser a live 40 para a gente comemorar, comemorativa 40, quem sabe? Já está pronto. Só para vocês saberem, tá? Comenta aí quem já viu material sobre esse aqui, olha. Então, se aparecer alguém por aí, está comentando. Eu já estou dando spoiler aqui. Olha o material. E eu vou entregar isso aqui para vocês. Uma página que vai resolver a vida de vocês sobre qualquer questão que eles cobrem em prova em matéria de acordo de não persecução. Está aqui, olha. Acordo de não persecução. Está aí. Uma página, vocês estão vendo, ó, uma página. Em uma página eu garanto resolver essa parada. E se cai numa discursiva e você pega esses tópicos que eu vou explicar um por um dessa página, coloca na discursiva, corre para o 10. Se não tirar 10, é porque você foi apenado na correção gramatical, na coesão do texto, questão de língua portuguesa, não vai ser conteúdo. Tudo bem? Beleza. Mas, então vocês já estão sabendo, avisem aí, vai rolar cedo ou tarde, já está pronto. Assim, eu me sinto confortável de prometer porque está pronto, não vou preparar, está pronto aqui, ó, está pronto. Ó, spoiler está aqui, está pronto. Se eu quisesse dar aula agora, falar, vamos engatar aqui até meia-noite, vamos, está pronto aqui. Era só mandar no grupo para vocês, tá certo aqui. Tranquilo em relação a isso? Muito bom. Muito obrigado pela participação de vocês. Deixem o like, se inscrevam no canal, manda o link desses vídeos para Deus e o mundo e se preparem. Nós vamos tratar dessa novidade, mas daquele modelo. Bons estudos para vocês. Aproveitem aí o que nós já vimos na nossa próxima live, que vai ser na segunda-feira, a gente continua a classificação dos atos. Um detalhe, os 3 vídeos dessa semana, episódio 37, episódio 36 e o episódio 35, só ficarão disponíveis, só ficarão no ar até domingo, meia-noite. Vejam e revejam, façam material de resumo e guardem para vocês revisarem sempre. Quando revisar? Sempre, constantemente. Muito obrigado.